PC Gamer é a plataforma vanguarda aí da experiência gamer, é a mais performática de todas. No entanto, também é a que mais enfrenta problemas de performance. Durante anos a fio foi colocado a culpa nos consoles, que capa os PCs devido à baixa performance desses aparelhos, que impedem a evolução dos jogos para que possam realizar por completo a sua magnificência na tela do PC mais poderoso do planeta Terra. No entanto, a coisa parece que não é bem assim. O que realmente está capando o PC é o próprio PC. Não entendeu? Vem comigo. Fala, galera do Gui, que eu sou o Godcos, você tá no Detonando Gui, que é o primeiro, maior e melhor canal tecnologia pra games de todo o YouTube. Viu na vinheta, viu no thumbnail e também já viu falando que nós vamos abordar um assunto hoje, ousaremos abordar um assunto hoje que é tabu na comunidade gamer, principalmente em relação ao PC Gamer. Muitas vezes os jogos não são tratados ou são julgados não otimizados, justamente porque eles são derivados também de consoles, a qual não são bem ajustados para o PC. No entanto, nós acessamos pesquisas e índices que mostram coisas bem diferentes do que nós acreditamos, do que nós somos informados a acreditar. Tem curiosidades e coisas bem impressionantes. Você vai ver que a plataforma mais performática do planeta Terra, que é PC Game, está trabalhando com o mínimo da sua força e chega a ser inacreditável. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, porque coisa assim você não vai encontrar em nenhum outro lugar do YouTube. Aproveita também e entra na Terabyte Shop, que é o maior montador de PC Gamers do Brasil. Os caras têm pós-atendimento, suporte, qualidade, que você não vai ficar na mão no seu PC Game. Não quer comprar montado? Vai lá também dar uma olhada nas grandes ofertas, link tá na descrição. Terabyte Shop, parceiro do canal, a gente recomenda. Antes de mais nada, vamos explicar que esse conteúdo ele é formado por estatísticas em grande parte da própria Steam. Nós também trouxemos alguns dados de outros locais externos. No entanto, o PC Gamer é uma plataforma completamente aberta. Existem várias maneiras de você jogar, existem vários locais onde você pode jogar no PC Gamer. No entanto, a gente pode falar que hoje, no mundo inteiro, a estimativa, e quando eu digo estimativa é porque não é um dispositivo como Xbox ou PlayStation que tem números de vendas oficiais, a gente está falando de 1,2 bilhões de PC Gamers estimados para 2018 e para até 2021, 1,4 bilhões de dispositivos no planeta Terra. Cruzando as estatísticas da Steam com outras estatísticas, que os maiores centros consumidores de PC Gamer é os Estados Unidos, com mais de 35% de consumo e utilização desse dispositivo, e por incrível que pareça, a própria China, que apesar dos grandes boicotes do governo em relação ao uso de tecnologia e ao uso de jogos em si como forma de entretenimento, o público chinês é muito ativo na comunidade de PC Gaming. Outra coisa também, que por ser um público muito grande do lado da China e eles terem deliberadamente um bloqueio de internet que acaba atrapalhando as estatísticas em si, pode ter certeza absoluta que grande parte dos usuários de PC Gamer que deveriam estar nas pesquisas da Steam não estão, e um desses motivos é, por exemplo, na China, ou a questão da internet. Outras questões é porque a própria pesquisa ela é deliberadamente através do usuário. Ele sente a vontade de oferecer a informação. Não é uma pesquisa automatizada, o usuário tem que autorizar. E não é todo mundo que autoriza, mas enfim, só explicando os meios e metodologias e explicando também que existem variáveis. Não se pode bater o martelo em cima disso e afirmar que é a verdade absoluta. Mas nós estamos seguindo isso como um guia aí, e um belo de um guia pra gente orientar como está se formando o mercado de PC Gamer, utilizando, é óbvio, é lógico, a Steam, a maior referência gamer para PC no planeta Terra. Vamos começar falando um pouco de uma curiosidade para você ver como nem tudo que é informado no PC Gamer realmente equivale à realidade. Algo que é bem assustador em alguns pontos de vista e realmente me causou um grande espanto. Segundo a pesquisa de novembro, porque ainda não saiu de dezembro, da Steam, falando de sistema operacional, óbvio, é lógico, a gente sabe que o Windows é predominante na área de PC Gamer justamente por conta das compatibilidades e o histórico que ele desenvolveu ao longo da indústria de PC Gamer. No entanto, com as inclusões de Linux cada vez mais fortes e até mesmo da própria Steam, o desenvolvimento de Proton, acredita-se que Linux está tendo um crescimento abrangente dentro da área de PC Gamer. Quando nós damos uma olhada nas estatísticas, nós descobrimos que o macOS, exatamente, macOS da Apple,
tem mais porcentagem de jogadores do que o próprio Linux, que acaba com 0,8% em relação aos jogadores ativos na Steam. Lembrando que é os que informaram na pesquisa, mas mesmo assim tá abaixo de macOS. É impressionante. Mas o nosso assunto aqui não é especificamente sistema operacional. A gente está trabalhando em cima do que, por que os jogos de PC poderiam capar os mesmos jogos de PC. Antes da gente entrar na parte do setup, vamos dar uma olhadinha aí nos jogos que estão aí em destaque na Steam. Se você observar a Steam em cerca de um ano, basicamente quase nada muda dentro desse relatório. A gente pode ver, por exemplo, que o ganhador absoluto é CSGO, a gente tem em segundo lugar Dota 2, terceiro lugar chegando PUBG, que de longe não é um jogo otimizado, vamos dizer a realidade sobre o game, e nós temos outros jogos que são mais evoluídos graficamente, por exemplo GTA V, que também é um jogo já bem velho, e também nós temos Rainbow Six Siege. O que eu quero falar aqui é que nessa lista já começa a aparecer um sinal bem diferenciado, por exemplo, do mundo de consoles. A gente não olha AAAs super ultra famosos, tirando GTA V, que mesmo assim, como eu disse, que é um jogo mais antigo. Se você observar e procurar um AAA deste ano, que foi lançado esse ano, a gente vai encontrar lá embaixo, lá na lista, lá embaixo, Assassin's Creed Odyssey, lá carregando lá poucos usuários. É óbvio, é lógico que você tem que levar em consideração que Assassin's Creed Odyssey adquirido pela Steam é bem menor do que através da Uplay, que é a loja da Ubisoft para PC. Então ele deve ter elevado um pouquinho mais no ranking, mas mesmo assim você vê que as aparições são poucas. Legal, bacana, gravem esses jogos aí, e isso define o que a maioria de PC Gamer anda jogando, ou seja, jogos competitivos e jogos que no geral angariam mais FPS, tirando, é óbvio, é claro, o PUBG, que é meio esquisito. Aliás, o setup do PUBG vai direto para a ponta que a gente vai agora, que é a GTX 1060 e apontada lá na descrição do próprio jogo como a ideal para jogabilidade. Curiosamente, nós temos aí no topo das placas mais utilizadas a GTX 1060. Não é apontado se é de 3 ou de 6 GB, mas a gente pode subliminarmente entender que é de 6 GB, porque se você for lá na pesquisa de VRAM utilizado pela comunidade, o número de 6 GB aparece superior a 3. No entanto, na média geral, está utilizando 2 GB de VRAM. O topo aí, a ganhadora é a GTX 1060. Nós temos 1050, 1050 Ti embaixo. Em quarto lugar, até muito boa, 1070, que já é uma placa que pode ser considerada de mainstream. E lá embaixo, GTX 1080, 1080 Ti ainda abaixo disso. Ou seja, as placas high-end ocupando um local menor. Mas se você for olhar esses números, parece, pô, Gotti, mas até relativamente é normal. Ok, então, existem milhões de placas aí. Basicamente, para ficar mais fácil, eu separei todas que são de mainstream e high-end, ou até mesmo consideradas. Dentro delas está 980, 980 Ti, que são placas da arquitetura anterior high-end, que hoje se enquadraria numa mainstream. 1080, 1080 Ti. Deu um total de 10% da Steam. É óbvio, é claro, é lógico que existem outras placas, por exemplo, da AMD, ou algumas que eu poderia equivocadamente ter não lançado como mainstream, esquecido, porque são inúmeras placas. A arquitetura passada teve muitos modelos e seria humanamente impossível criar algo justo. Então, nesses casos, eu sempre faço a gordurinha. A gordurinha que é o quê? Eu jogo um número alto para que fique justo. Então, de 10% que eu peguei das GTX, incluindo a arquitetura passada, eu subi uma gordura de mais 10%. Eu separei 20% para high-end e mainstream. Dessa forma, o que a gente tem? 80% da Steam com máquina de entrada. Exatamente isso. 80% do público da Steam com máquinas de entrada, onde a mais power de todas dessas de entrada é a 1060 de 6 GB ou uma RX 580 de 8 GB. Se você for descer, você vai ver que placas 960, 970 são muito comuns. 750 então é muito comum. E curiosamente nós temos uma porcentagem muito alta e uma taxa de crescimento alta também para Intel Graphics 4000. Aquelas placas de vídeos integradas
rodadas nos processadores Intel que não valem nada, não são placas gamer, mas a galera joga porque tem jogos que rodam nela. Outra coisa que a gente vai colocar aí na balança é que, em absoluto, o número de dual core e quadricore é disparado, ocupa mais de 50% do índice de processadores, colocando mais uma vez essas máquinas como máquinas de entrada. Nós pegamos aqueles jogos que estavam no topo da Steam. O PUBG numa GTX 1060, ele no low, ele alcança aí, que é o modo competitivo do PUBG, ele alcançaria aí cerca de 122, 130 FPS com essa placa. É importante falar que PUBG colocar no Ultra ou deixar no competitivo não faz diferença nenhuma, então deixa no Ultra, a única coisa que ele faz é roubar FPS, porque visualmente continua a mesma bosta. Então beleza, você joga no competitivo a 120, legal, bacana, com uma placa dessa você dá 200, 240, pode chegar a 260 no CSGO, se você baixar nos low as configurações e ainda colocar aí instruções de inicialização do jogo, você pode ainda angariar mais FPS, você pode chegar a quase 300 FPS em CSGO. Se a gente sair um pouquinho da Steam, vamos falar um pouco de Fortnite, um jogo aí da Epic Games, que a gente não tem aí o quanto que o PC Gamer utiliza, mas a gente sabe que são mais de 200 milhões de players em todas as plataformas do jogo. Fortnite carrega mais de 200 FPS com certeza numa GTX 1060. E tem aí uma grande questão porque esses jogos conseguem fazer isso. Porque, por exemplo, Fortnite são o que a galera costuma dizer gráfico cartoonizado, na verdade são gráficos claros. Primeiro que são gráficos claros, cores claras, tons pastéis ou cores bem claras para que o uso de iluminação do jogo seja mínima. Por quê? Porque a luz é uniforme lá, não existe muitos pontos de reflexão no jogo, isso aumenta a carga performática dele. Por quê? Porque é um jogo de FPS. Outra coisa no jogo, por exemplo, que nem Fortnite, é que as texturas, por serem, entre aspas, cartoonizadas, como a galera gosta de dizer, são texturas 2D, não são texturas 3D, por exemplo, como num jogo de mais realidade gráfica, como Assassin's Creed Odyssey, que nós dissemos lá atrás. Agora, hipoteticamente, você está jogando a 200 FPS no seu Fortnite, e aí você viu a propaganda da Ubisoft em relação a Assassin's Creed Odyssey, você viu que ele foi indicado pro GOT, você viu que tem uma galera falando desse jogo, então você resolve baixar esse jogo. Lembrando que a gente está falando que você está utilizando tudo no Ultra, você está super satisfeito na resolução Full HD, porque a resolução Full HD, segundo a Steam, é mais de 60%, 4K equivale a 1%, a pouco mais de 1% de toda a comunidade gamer, ou seja, é Full HD e foda-se. Então você baixou o Assassin's Creed Odyssey e colocou toda a porra no Ultra, por quê? Porque você tá jogando a 200 em Fortnite, isso quer dizer que sua placa é foda pra caralho, ela aguenta tudo, ela tá no high potential da parada power, mano. E aí você meteu lá tudo no Ultra 1080 e você tem a infelicidade de descobrir que a variação do seu jogo, segundo o teste de benchmark, por exemplo, numa GTX 1060, pode ir de 35 a 45 no máximo dentro de uma Full HD, utilizando tudo no Ultra. Isso porque você não está mais em um jogo competitivo, onde a proporção mecânica dele é fazer com que você seja ágil e rápido. Você está em um jogo recreativo, onde a magnificência dele, além do enredo, é a proporção visual que ele traz para você, ou seja, texturas 3D, gráficos realistas, muito polígono na tela e objetos ilimitados dentro de um mundo aberto, que você está menosprezando ainda mais se está utilizando um processador, por exemplo, dual core. Ou seja, cara, será que o jogo está mal otimizado? Ou será que a sua plataforma de entrada não está suficientemente parruda para rodar aquele jogo dentro da qualidade que ele precisa, pelo menos em Full HD? Ou seja, uma plataforma que nem uma GTX 1060, em grande maioria dos casos, ela vai alcançar o tão sonhado Ultra 60. No entanto, existem jogos e jogos evolutivos, estou tratando desse ano, que estão crescendo cada vez mais. Se nós colocarmos na balança a prospecção para o ano que vem, por exemplo, Division 2, que trabalha quase que na mesma engine de Ghost Recon Wildlands, que é um jogo também que numa 1060 consegue atingir no Ultra de 35 a 45 FPS, com a qual você não chega mais a 60. Nós também temos, por exemplo, Cyberpunk. Será que esse jogo vai rodar 1080, 60 super otimizado? Aliás, otimização é importante falar que não é milagre. Por que que o desenvolvedor vai retirar o principal feature do jogo dele, que é a arte gráfica e desenvoltura em cima, para trazer algo mais realista para os players, utilizando técnicas mais avançadas, só
somente para você ganhar FPS. Se os jogos forem tirarem todas as suas qualidades gráficas para que as placas de vídeo de entrada acompanhem eles, nós vamos ficar estagnados. E se você via com aquela desculpa que os jogos usam só um core, 2 cores, cara, isso é uma coisa bem do passado, porque se você der uma acompanhada nos jogos do futuro ou os atuais, por exemplo, se você der uma olhada em Forza Horizon 4, você vai ver nessa análise técnica que nós fizemos que o processador chegou a 48% de uso, e eu tô falando de um Ryzen 7 1800X com 8 núcleos, 16 threads. Ele chegou a quase 50% de uso durante o primeiro load do jogo, a qual despeja enormemente na memória, que graças a Deus, segundo a pesquisa da Steam, está correta, entre 8 e 16 GB é o grande número de padrão dos usuários da Steam. Então o que você quer dizer, Gotti, que os pobres estão fudendo o PC? Não, cara, pelo amor de Deus, não tira palavras da minha boca, eu sei que a necessidade também conta muito nisso. Eu tenho máquinas de entrada, como também tenho máquinas de high-end, e todas elas me dão aí a diversão. Eu tô falando tudo no Ultra, se você diminuir pro médio, vai funcionar no seu 60, bonitinho. Eu tô falando que as contas começam a ficar um pouco diferenciadas. Se você for fazer comparação direta com o console, que é um equipamento extremamente mais barato que o PC Game, talvez a coisa pode estar um pouco discrepante se ainda você for levar em consideração o Xbox One X, que se você dá preferência a esses jogos que são mais bonitos, pode ser que o preço que é oferecido pelo Xbox One X tenha uma vantagem sobre o preço do PC, que vai te oferecer cerca de 15 FPS a mais no 1080 Ultra, o que você poderia conseguir 4K 30 no console. Agora você imagina hipoteticamente o mundo caótico que seria PC se um equipamento que nem o Xbox One X tivesse habilitado o destravamento de resolução FPS, ou seja, você pudesse diminuir a resolução para 1080p para angariar FPS. Ele tem 12 GB de DDR5, 40 núcleos computacionais. Isso quer dizer que ele conseguiria facilmente, em muitos jogos, ainda mais os competitivos, ultrapassar barreiras dos 100 FPS fácil em 1080p. Dessa forma, um equipamento desse custando R$ 2.500 em relação a um PC Gamer que não daria isso, ou daria isso pelo preço de R$ 3.500 ou até R$ 4.000, dependendo da variação do local que você compra, seria que faria sentido? Será que o console não superaria e criaria uma bolha, assim, uma questão incógnita, né? Um ser ou não ser dentro do mundo de PC Game? Essas são as questões que a gente traz. Uma coisa importante para falar também é que muitos desses jogos AAAs não são incentivados por uma otimização tão árdua também, devido não só à baixa plataforma de hardware que hoje é predominante no PC Gamer, e sim também pela pirataria a qual é acoplada à plataforma. Nós temos exemplos como Shadow of Tomb Raider, Battlefield 5, Just Cause 4, Hitman 2, todos os jogos que foram lançados nos últimos 4 meses e já foram pirateados na plataforma, desincentivando sim a produtora a criar um trabalho mais rico para a própria plataforma. Também enfrentamos esse problema no PC Game, mas você pode ver que sim, os PC Gamers estão ainda em baixa performance no geral. Eu não tô falando todo mundo, porque muita gente compra coisas de última geração. Enfim, uma coisa é importante citar nisso: a culpa é do player, a culpa é da Steam, a culpa é dos jogos, é das produtoras. O principal culpado disso, basicamente, eu acho que são três: AMD, Intel e Nvidia. São as três empresas que dominam o cenário de PC. No entanto, essas empresas, elas acabam complicando muito, lançando muitos dispositivos em tempos muito curtos e cobrando muito por esses dispositivos, às vezes nem fazendo sentido para o player. Afinal de contas, muita gente não sai da 1060 porque não tá afim de upar de resolução, e a 1060 é uma placa indicada para uma resolução. Você só trocaria por uma 1070, por exemplo, se você quisesse aumentar o número de FPS, por exemplo, esses 15 a mais que estão faltando aí nesses jogos que eu falei para você. Ou seja, não há tanta necessidade se você for colocar, dependendo do que você quer fazer, para ter uma 1080 Ti, uma RTX ou um Core de 9 núcleos, sendo que você está rodando 3, 4 jogos. Isso cria uma bolha, porque essas empresas não incentivam as próprias produtoras a criarem coisas melhor, a criarem coisas mais específicas para PC Game. Basicamente, o PC ele traz vanguarda de muitos jogos. Você pode ver, por exemplo, mesmo que não é uma coisa do outro mundo em questão gráfica e otimização, PUBG é tirado do molde de arma, que é jogo de PC, ou seja, grande sucesso nos consoles ou no PC, vindo do PC, assim como outras histórias de sucesso que partiram do PC também. É uma plataforma extremamente promissora, performática e com um monte de gente, onde as empresas que criam a tecnologia
para ela, infelizmente deixam de investir nos próprios jogos a qual são destinados os equipamentos. Ou seja, é muito fácil a empresa criar um produto, meter um selinho que é gamer, colocar um sistema de RGB e falar que é high-tech pra caralho pra você comprar. No entanto, apoiar a indústria gamer como deveria apoiar o que é feito, por exemplo, por consoles que tem grandes parcerias com produtoras, é bem difícil. E quando eu falo parcerias com produtoras, eu não me refiro a colocar o logo da placa de vídeo na entrada do jogo só porque o jogo carrega uma funcionalidade única da placa de vídeo, e sim um investimento completo em cima de um jogo, criação de exclusivos para PC Game. Por que não? São empresas muito grandes, elas poderiam apoiar financeiramente produtoras de grande nome. Dessa forma, o que falta realmente é a indústria de PC trabalhar para PC, focando em jogos de PC, não só equipamentos. Para que ficar lançando um processador a cada 30 segundos no mercado ou uma placa de vídeo a cada 45 segundos no mercado, sendo que a grande maioria dos gamers estão trabalhando nessas plataformas. Se houvesse um incentivo à produção de jogos para o PC Gaming através desses fabricantes, os gamers comprariam sim placas melhores porque teriam necessidade de upgrade. Dessa forma, o preço cairia e nós subiríamos de PCs de entrada na Steam para PCs ao mínimo mainstream, que deveria ser o correto de PC, dado que é uma plataforma feita para que você tenha performance e melhor experiência. O assunto é extremamente vasto e eu poderia fazer um vídeo de 1 hora discutindo sobre isso, e eu sei que tem várias variáveis que não foram citadas nesse vídeo. No entanto, é só para mostrar para você que o problema de PC está muito mais dentro do próprio PC do que realmente a problemática dos consoles para o PC. E as produtoras são sim atraídas muito mais para a plataforma de console, onde elas encontram investimento e apoio das próprias produtoras de console, ao contrário do que acontece no mundo de PC Game. Então pode ter certeza absoluta que se uma produtora tiver destinado 600 horas para a otimização de um jogo, ela vai gastar pelo menos 500 para um console e vai deixar só 100 com um PC, porque além de ela ter o risco do jogo dela ser pirateado, muita gente, mesmo ela otimizando o máximo, não vai utilizar a experiência máxima, porque PC ainda, segundo a Steam, está com máquinas de entrada. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Não aguento mais falar, eu sou o Gotcose e até a próxima.